Ô, Papa, e alguma novidade sobre Caio Jorge, cara? Teve alguma movimentação nova? Mudou alguma coisa nesse cenário? Ou tá nesse Então, foi essa imbróglio informação ainda? que a gente falou mais cedo aí, do Rudi Galletti, né, que ele trouxe que o Real Madrid teria interesse na contratação do Caio Jorge. Eu acho que, cara, analisando o mercado, tem outras opções aí. Por exemplo, o Marcos Leonardo, o Real Madrid pagaria menos e teria mais o perfil do Real Madrid, né, de contratação de jovem do que o Caio Jorge, que já passou um pouquinho da idade do Real Madrid, né? Eu acho que o Marcos Leonardo está mais ali naquela idade, apesar de os dois serem jovens. Eu acho que tem mais o perfil o Marcos Leonardo. Mas tudo bem, eu acho que também pode ser aquela questão de valorizar o jogador. Você aparece o Real Madrid na parada para valorizar ainda mais. A informação é do André Hernan e do Bruno Andrade é que o Pedrinho está irredutível na questão de não vender por menos de 50 milhões de euros. O Flamengo subiu a proposta para 30 milhões de euros, mais o Cebolinha, o que chegaria ali na casa dos 40 milhões de euros, né? Pensando no valor do Cebolinha, o Flamengo pagou 11 mais metas, aí acho que chegou a 15 ou 16 milhões de euros que o Flamengo teve que pagar o Benfica, mas o valor chegou a 40 e poucos, então, se a gente imaginar, mas o Cebolinha teve lesões e tal, mas está jogando bem, né? E tem o aval do Tite. Então é um jogador que é considerado um 12º titular do Flamengo, chega a ser titular em algumas partidas. Eu hoje acho que o Cebolinha é um nome que agrada o Cruzeiro, mas tem que ver se o Cruzeiro não vai querer mais um jogador além disso. O papo que eu escutei é que o Flamengo poderia sinalizar com 22 milhões de euros, que foi trazido até pelo André Hernan, mais o Cebolinha e mais um jogador. E a gente ontem falou até sobre isso, sobre o Matias Vinha também, sobre algum outro atleta do Flamengo. Então, o Flamengo poderia sinalizar com 2 jogadores e mais 22 milhões de euros, ou 30 milhões de euros e mais o Cebolinha. O Flamengo realmente quer a contratação do Caio Jorge. Tá? É uma contratação que eles veem como um jogador que chega para tornar o elenco aí muito forte, e a gente sabe disso, é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, jogador aí que tem muita qualidade. O Pedro tem tudo também para brigar por vaga na Seleção Brasileira em 2026, aí nesse início de temporada, mas você imagina você ter os 2 jogadores, o que não impede até de jogarem juntos. Acho que é difícil? Mas eu acho que podem sim, em alguns momentos, jogarem juntos. Mas eu acho que o Caio Jorge é esse grande desejo. A informação importante para a gente trazer aqui, com relação ao Caio Jorge, é que o jogador teria balançado, segundo o Bruno Andrade, ele balançou com a proposta do Flamengo. Tá? Ele ficou assustado com os valores, ficou balançado, chegou a curtir, depois descurtiu a postagem do Sport Center, mas o jogador ficou balançado, essa informação que chega. O Pedrinho deu uma entrevista falando que ele falou que não gostaria de se transferir para alguns clubes europeus, ou não gostaria de transferir para a Rússia pela questão do frio, tá? Que ele prefere local com calor. A torcida do Flamengo viralizou um vídeo zoando, botando piriri, piriri, piriri. Alguém ligou para mim, né? Porque o presidente lá, o dono da SAF do Cruzeiro fala que o cara gosta de calor. Pô, o Rio de Janeiro, um calor danado, o torcedor do Flamengo não perde tempo e faz a brincadeira, óbvio, né? Mas então o jogador balançou, mas segundo o Bruno Andrade, ele não vai forçar a saída do Cruzeiro, tá? Ele vai aguardar normalmente aí a negociação, vai ficar ali tranquilo e não vai forçar uma saída. Era uma hipótese aí levantada por alguns torcedores, alguns jornalistas, algumas pessoas falando, ele vai fazer a mesma coisa que o Flamengo fez com o Vitão, ele vai forçar e vai conseguir sair. Já houve essa informação aí de que forçar ele não vai, mas que ele está balançado. Para mim, cara, tem uma outra questão importante que pouca gente falou. O empresário do Caio Jorge, vocês sabem quem é? Não. É o mesmo do Vitão. Do Vitão, eu vi. Olha o pacotão aí de negócio. Ontem a gente fez uma enquete aqui, até com a galera do chat. Aliás, obrigado a galera do chat ontem que arrebentou. Entre Caio Jorge ou Marcos Leonardo. E eu venci. Você deu 55%. 55, Pra quem? Marcos Marcos Leonardo. 55% Galera prefere Marcos Leonardo, né? Deu 50, quase 600 votos, tá? A galera chegou Olha, junto. O Garone e o Papa falaram que preferiam o Caio Jorge. Não, o André e o Papa, né, falaram que preferiam o Caio Jorge. Eu nem falei votei, que eu preferiria o Marcos Você Leonardo. votaria em quem? Eu vou de Caio Jorge. Vai de Caio Jorge.
Olha, disputa. Eu acho que o Caio Jorge é mais formado, hein? Eu acho que ele é mais formado. Eu acho que ele já tá mais pronto. O Brasileirão, né? Os dois são muito bons. Eu acho ele mais pronto. É porque você tem um recorte recente no Brasileirão, então isso acaba ficando na memória, né? É complicado. Mas eu ainda prefiro você tirando o peso de uma readaptação, eu acho que... Mas é por pouco, eu acho os dois muito parecidos. Sim. Muito o que o Marcos Leonardo fez com o City no Mundial. Hein? Pois é, a gente tava falando sobre isso. Olha, são dois ótimos jogadores, assim, muito bons. Pouco, né? Por pouco. E eu vou falar... Eu acho que não tem resposta errada, tá? Acho que pra mim esse é o ponto. Não tem resposta errada. Sim. Eu tenho uma escolha. E vou falar sobre essa teoria aí, que o pessoal fala muito sobre a mídia do eixo. O pessoal fala, né? Imprensa do eixo. Vocês do Meu amigo, se o Caio Jorge estivesse num time realmente de Rio ou São Paulo... ia estar sendo mais bem falado, porque ele foi artilheiro do Brasileirão e não foi só fazendo gol embaixo da trave. É muita força, muita velocidade. O Cruzeiro, em vários momentos, com o Leonardo Jardim, jogou de forma reativa. E aí ele era um centroavante que conseguia ter esse sprint também de velocidade. Contra o Botafogo, né? Contra o Botafogo ele fez isso. Do Matheus Pereira, isso, né? jogadaça no gol do Matheus Pereira. É um jogadoraço, rapaz. O Caio Jorge, pra mim, tinha que estar sendo, como a gente diz, ventilado na seleção brasileira para ser testado. Claro que agora os testes são poucos, mas muito bom jogador. Quer ser polêmico? Gostei muito, quero. Hoje Se o Caio Jorge fecha com o Flamengo, disputa a titularidade com o Pedro? Disputa. Óbvio. Sem dúvida. Óbvio. Até pela condição física. Mas bem fisicamente. Bem fisicamente. Por que a torcida quer a contratação dele? É porque tem essa certeza que ele vem pra brigar pra ser titular, pô. Pra ser titular? O Flamengo briga. O Flamengo voltaria a ter naquela época que o Gabriel estava bem e o Pedro também, os dois melhores centroavantes do Brasil, voltaria a ter essa questão. Que na época do Flamengo era Gabigol, agora é Gabriel. Aqui. Porque ele não faz mais gol, cara. Ele não faz mais gol. Rapaz. Ele não faz mais gol, não tem por que chamar de Gabigol.